aquele exercício mental, tipo, tá, a gente vai fazer um podcast pra ele durar bastante, vamos levantar. O que a gente poderia falar? Poderia falar Não, mas crime tem muito, né? Então. Infelizmente. Então, mas vocês falaram, não ficaram com medo? Pô, um dia vai acabar e vamos colocar também casos bizarros, que nem você coloca? Era uma ideia desde o começo? Não, foi surgindo. Mas, cara, a gente É não... muita coisa? Tem muito crime. É mesmo? Quando a gente sentou a primeira vez pra, tipo assim, vamos só fazer um exercício. A gente tinha uma lista de 50 crimes. Então, tipo Uma assim, primeira sentada, Tanto que os primeiros episódios a gente gravou antes e deixou editado, pronto, e deixou uma soltou gaveta. 5 ou 6, né? De uma vez. Sim, De uma vez, não. A gente já tinha 5 ou 6 prontos Entendi. e de gavetinha. E a gente ficou em dúvida qual fazer. Porque tinham muitos famosos, né? Vocês começaram com qual? O primeiro é o Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy, Você viu, eu nem lembro mais. Qual a história dele? É aquele que também Ele tem é na Netflix, ele aparece Tem no... no Amazon Prime Video, tem um doc sobre ele. E na Netflix tem outro. O da Amazon Prime é o meu favorito, que é Apaixonado por um Assassino, Ted Bundy. Que ele é feito pela ex-mulher dele. Não é feito por ela, não. Desculpa, ela participa, aparece, ela aparece falando sobre como é que foi, né, a vida com ele e tal. E eu gosto porque é um documentário que ele pega um pouco mais na parte das vítimas. Ele tem um pouco mais essa sensibilidade. Então, mostra como ele era, né, tipo, na relação com ela e tal. No doc da Netflix, ele é o Confession Tapes, né? Então, são as conversas com ele. Então, são as conversas gravadas. E aí, vai contando a história a partir disso. Mas, de uma forma geral, ele foi um serial killer dos anos 70, se não me engano. E ele matou... Uma das diferenciais, assim, dele é que ele matou em muitos estados diferentes. Então, como naquela época, né, a polícia não se conversava, demorou muito tempo pra entender. Nossa. Que era um serial esse killer. crime Que era o aqui, mesmo. que era o mesmo crime, que o cara matava, assim, tipo, 1000 quilômetros de distância, assim. E eram mortes muito parecidas, né? Que a gente falou do modus operandi. Ele tinha uma coisa que até tem o Buffalo Bill, que tem uma cena dele que ele tá com uma bengala, que ele tá meio se fingindo de frágil. E aí, quando chega a mulher, ele ataca. Isso era o modus operandi também do Ted Bundy. Ele se fingia de frágil algumas vezes. Ele colocava um gesso falso, assim, no braço, fingia que tava... você pode me ajudar a botar um negócio aqui no carro? Aí a moça ia lá, tipo, coitado, né? Vou lá ajudar o cara. Aí no que ia ajudar, pegava. Então, ele foi esse serial killer que demorou muito tempo, assim, pra ser pego. Porque ele também era um cara que era considerado bonito. Ele sabia se falar... É interessante falar, era considerado. Porque, né... Você vê a foto hoje, mas naquela época ele era considerado bonito e ele falava de uma forma muito eloquente. E as pessoas tendem a achar que pessoas que falam bem e são interessantes, são bonitas, não são criminosas, né? Existe uma ideia meio bizarra, tipo assim, não, mas um cara gato desse vai fazer um crime tão horrível. Existe uma coisa, né? A própria maneira como eles olham pra Suzane, né? Tipo, uma menina bonita, ela tinha tudo, ela era rica. Quer dizer, o que é ter tudo? Ela é bonita e ela é loira? Isso, tipo... Então, existe essa coisa do... Não, mas ele não precisa fazer isso pra tipo, ficar com mulher. Ele não precisa... Então, por conta disso, demorou muito pra pegarem ele. E ele ainda escapou da prisão duas vezes. Maravilhoso. Além de ser pego. E tem uma série, né? Que é Mentes... Mindhunter? O Mindhunter, ele aparece, não aparece? O Ted Bundy? Não, ele não aparece. Não é? Não. Porque você falou do gesso, eu confundi com alguma coisa que eu vi. É como se a série fosse antes do Ted Bundy ser pego, sabe? Na verdade, ele tava atacando naquela época. Tava atacando? Tanto que na série, eles trazem o Ed Kemper, o Charles Manson, que são também famosos. O Charles Manson não é um serial killer. Ele era, né, um líder de seita, mas também considerado assassino. Que teve o caso lá, né, da Tate LaBianca. A mulher do Polanski, não é? Isso. Então, esse é um caso também que naquela época já estava preso, né? Então, por isso que ele aparece em Mindhunter. O Mindhunter, enquanto ele tá mostrando esses caras... E tem o Ed Kemper, que é bem famoso também, que é um serial killer famoso. Ele tá mostrando um outro serial killer que vai, tipo... Como se fosse ele agindo. Sei. E durante muito tempo a gente ficou também tentando entender quem que era. Até que chega um momento que deixa claro, até aparece o nome dele e tal... Que é o Dennis Rader, que é o BTK. Que é um serial killer famoso também. Que foi encontrado, tipo, acho que 30 anos depois que ele cometeu o último crime. Que descobriram dele. E só porque ele era um grande idiota que queria aparecer.
É porque saiu uma matéria, tipo, falando das décadas, tipo, quando deu... Acho que deu 30 anos, alguma coisa assim. Deu 30 anos, aí saiu uma matéria no jornal. E aí ele meio que quis... Se gabar? Direito de retratação, assim. Não, é porque saiu essa matéria e as pessoas não lembravam que era ele. E ele ficou meio puto. Era isso. É porque os jovens que leram a matéria falaram, nossa, eu nem sei quem é esse cara, não é da minha época, né? Porque já fazia muitos anos. E esse é um serial killer que também é um mito sobre serial killers, né? Que serial killers nunca param de matar. E ele parou. Ele cometeu um monte de crime e daí parou. Foi viver a vida dele na igreja lá, que era da igreja, o cara ainda. E aí foi isso. Os jovens não sabiam quem ele era, ele ficou meio puto e escreveu uma carta pro jornal. E aí a polícia ficou meio, peraí. E aí, por causa disso, começaram a investigar mais e pegaram ele. Começaram a corresponder. Total. Aí... Mas assim, a história é surreal, tá? Chega num ponto que, tipo... Ele tá conversando mulheres. Com... Sim. Não, ele matou... Acho que são mulheres, o Denis. Ele ataca só mulheres. Mas acho que ele matou um cara também, porque no início ele mata uma família toda. Mas eu realmente não vou lembrar agora. Mas o que eu digo surreal é de como pegaram ele. Que foi por causa de um disquete. Que a gente até faz bastante piada com isso, com um disquete roxo. Porque... ele tava querendo tanto aparecer que chega um momento que ele falou assim: e se eu passar tal informação no disquete, não tem como... Tipo, ele pergunta efetivamente isso no jornal. Não tem como a polícia me rastrear. E a polícia responde como que chama? Classificados, né? E fala assim, não tem como a gente rastrear. Aí ele manda o disquete. Manda aí. Tá safe. Aí a polícia chama o cara mais hacker dessa hora. Mano, o cara mandou esse disquete aqui. E o cara vai na propriedade e tá assim, nananã, igreja tal. Aí eles encontram o cara. Nossa. E o cara é preso. Então, tipo, parabéns. E vocês fizeram também um programa sobre ele? Sim. Fizemos um dos primeiros, que é o 7º episódio. Naquela época, quando a gente começou, a gente não fazia o mesmo formato que a gente faz hoje. A nossa ideia era mais contar a história, assim, contando e conversando, né? Como a gente tá fazendo aqui agora, tipo, mais num formato de conversa. Bate-papo. Só que comentar, né? Opinar, era mais comentário, assim. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que as pessoas queriam a história inteira. Então, aí a gente começou, aos poucos, a criar... A gente foi lapidando, né, o formato. Claro. Então, se você ouvir um episódio do Hoje em Dia e ouvir o 1, é muito diferente. Até recomendo que você ouça do 1 em diante, porque pra você ir ouvindo a evolução também dos episódios, né? Que hoje a gente conta a história toda, assim.